Abram suas Bíblias em Hechos, capítulo 20. Vamos a ler de lo 1 hasta el 12. Ahí está la palabra, vamos a leer. Después que cesó, vamos aí todos juntos, irmãos, vamos a leer, alto, solta tu voz. Después que cesó el alboroto, llamó Pablo a los discípulos y habiéndoles exhortado y abrazado, se despidió y salió para ir a Macedonia. Próximo. Y después de recorrer aquellas regiones y exhortarles con abundancia de la palabra, llegó a Grecia. Y después de haber estado allí por 3 meses y siéndole puesta en chanzas por los judíos para cuando se embarcase para Siria, tomó la decisión de volver por Macedonia. Y le acompañaron hasta Asia Sópater de Berea, Aristarco y Segundo de Tesalónica, Gaio de Derbe y Timoteo, y de Asia Tíquico y Trófimo. Y estos, habiéndole adelantado, nos esperaron en Troas. Y nosotros, pasados los días de los panes sin levadura, navegamos de Filipos y en 5 días nos reunimos con ellos en Troas, donde nos quedamos 7 días. El primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo enseñaba, habiendo de salir al día siguiente, y alargó el discurso hasta la medianoche. Y había muchas lámparas en el aposento alto donde estaban reunidos. Y un joven llamado Eutico, que se estaba sentado en la ventana, rendido de un sueño profundo, por cuanto Pablo disertaba largamente, vencido del sueño, cayó del 3er piso abajo y fue levantado muerto. Entonces descendió Pablo y se echó sobre él, y abrazándole dijo: no os alarméis, pues está vivo. Después de haber subido y partido el pan y comido, habló largamente hasta el alba, y así salió. Y llevaron al joven vivo, y fueron grandemente consolados. Amén. Lo que tenemos en este texto es un milagro que ocurrió ahí. Hay algunas condiciones para recibir un milagro. No tenemos visto tantos milagros en nuestra vida, porque hay condiciones para que podamos recibir un milagro. Y esas condiciones son principios de Dios que sirven para una persona que necesita un milagro y sirven para toda la iglesia. En este caso, ahí entró el milagro, fue para la iglesia, ¿sí? Pero si usted vino para acá hoy pensando: oh Dios, yo necesito de un milagro, yo creo que Dios quiere hablarte. Y Él puede hacer un milagro para usted. Puede hacer un milagro en la iglesia, y un milagro especialmente en tu vida, de lo que necesitas. Porque este es el Dios que servimos. La Biblia dice que Pablo iba para un lugar y ahí apareció a él en una visión un varón macedonio y dice: pasa a la Macedonia y ayúdanos. Entonces Pablo cambió de dirección y se fue ahí. Y la Biblia dice que él estaba viajando para otros lugares y se quedó ahí hasta que se reunieron todos para hacer un culto como este. Y se reunieron por la noche. Y Pablo iba a viajar en los días siguientes. Entonces él empezó a hablar y a enseñar y a enseñar. Y la cosa se fue para adelante. Y ahí por la medianoche
Tenía un joven ahí de la iglesia llamado Eutico, estaba en el tercer piso. Él se sentó en una ventana y durmió, porque Pablo estaba hablando hace mucho tiempo, estaba hablando. Y cuando se durmió, ¡pum!, cayó para abajo del tercer piso. Y las personas fueron ahí a ver lo que tenía pasado, y dice la palabra, lo levantaron muerto. Estaba muerto. Entonces Pablo descendió y se llegó al muerto, y la Biblia dice que él lo abrazó. Y ahí habló para todos: tengan ánimo, él no está muerto, la vida está en él. Y resucitó el muerto. Y subieron otra vez para arriba al tercer piso y siguieron hasta la alba, dice ahí, hasta que amanecer el día. ¿Te imaginas qué culto prolongado fue eso? Más que nuestras vigilias que tenemos aquí, porque vamos ahí de las 10 hasta las 3. Eso fue hasta la alba. Entonces es una cosa tremenda. Y ahí hay algunos principios que, si usted lo aprende, cuando necesitas de un milagro, usted puede poner eso en marcha. Se puede andar en esos principios, y usted entonces puede esperar un milagro. E sabe o que passa, irmãos? Muitas vezes estamos necessitados e estamos esperando um milagro, e o milagro não vem. ¿Sabe por quê? Porque Deus não se põe nervioso com mis necessidades. Deus se manifesta por sua palavra e por seus princípios. Então, não interessa muito a necessidade que tenho. Lo que interessa é andar em los princípios de Deus. Então, como uma consequência, mis necessidades vão a ser supridas. Amém? Entenderam? Então, assim é que é. Então, eu quero falar para vocês disso. Primeira coisa que quero dizer: por que Deus hace milagros? Ok? Há uma razão. Deus não hace milagros ou eventos sensacionais para glorificar os que lo hacen. Deus me ha usado muitas vezes para milagros. Se eu for a contar para você os milagros que eu tenho visto, são muitos, muitos. E cada vez que ocorre, Deus habla comigo: mira, a glória é minha. Se você toma minha glória, não te uso mais. Você é um instrumento. Então, essa é a razão para um milagro. Não é para glorificar a pessoa que Deus usou para ser um milagro. Esse milagro não ocorreu para que Pablo fuera engrandecido. Ocorreu para a glória de Deus. E Pablo entendeu. E não começou a falar do milagro. Mira, o milagro, o milagro. Não, volviu aí e seguiu a enseñanza. É tremendo isso. Então, por que de los milagros? Primeiro, não é para glorificar a alguém. Há muita gente que Deus usa para hacer milagros. Então, a pessoa quer tornar-se famoso. Essa pessoa hace milagros. E sabe o que passa? O pior disso tudo. Sabe o que é o pior? É que muita gente vai atrás da pessoa e não atrás do Deus que hace milagros. Porque pessoa alguma na terra, de maneira nenhuma, pode fazer milagros por si mesmo. Só lo hace quando Deus lo usa para hacer um milagro. Então, ele é um mero instrumento. É solamente um instrumento em las manos de Deus. Pero muitas vezes se queda com a glória. E aí, pior é isso. As pessoas começam a ir atrás de los milagros. Meus irmãos, então essa é a primeira coisa que quero ensinar-te esta noite. Esta tarde, não vá atrás de los milagros. Vete atrás del Dios que hace los milagros. Amém? Não corra atrás de milagros. Corra atrás de quem tem poder para hacerlo. E quero dizer mais. ¿Por que tem que ir atrás de Ele? Porque Ele quer hacer.
não é solamente porque não vemos muitos milagros ocorrendo que Deus cessou de fazer milagros. Deus se cansou, já está muito viejito, porque Deus não teve princípio e não vai ter fim. Está muito mais viejito do que eu, existe por muito mais tempo. Ele não se cansou e ele não decidiu, sabes que vou parar de fazer milagros. Não, ele é Deus que quer fazer milagros, e vamos ver hace pouco por que Deus quer hacerlos. Amém? Então, temos que crer, porque sem que tenhamos fé, milagre não vai passar. E se vamos atrás da pessoa equivocada, que não está correto, não vamos a ter milagre. Por favor, não venham atrás de mim, porque não vão a ter milagre. Pero se vão atrás de Deus, Deus pode usar-me para fazer milagre. Vou contar alguns milagres que já passaram em minha vida. Eu estava predicando há uns 10 anos em Brasil, uma igreja muito grande. Temos uma igreja aí, um hijo meu é pastor, uma igreja muito grande, mais que 1000 membros. Estava predicando, e aí, em meio da predicação, Deus disse: eu quero fazer milagres aqui hoje. E eu não estava falando de milagros. Eu disse: Deus, pero não é essa a coisa, não estou falando, não é essa a palavra. Deus disse: pero eu quero fazê-lo. E seguiu falando, e eu predicando, e 2 vozes em minha cabeça, a voz da predicação e a voz de Deus dizendo: quero fazer milagres. Bueno, como já conosco a Deus, disse, eu sei que Deus não ia parar com isso. Então, eu parei. Eu parei em meio da predicação e disse: mira, hoje Deus quer fazer milagres aqui. E quando eu terminar de predicar isso aqui, vou orar por milagres. Se você está necessitado de um milagre, hoje é o dia, porque Deus está querendo fazer milagres. Amém? Vamos seguir aqui. E terminei a prédica. Quando terminei a predicação, eu disse: bueno, agora vamos orar um pouquinho aqui por os milagres, concordar com Deus com o que Ele quer fazer. E aí orei: Senhor, Tu queres fazer milagres. Eu não estava pensando em milagres, eu estava pensando em outra coisa. Pero Você quer fazer milagres, então manda quem pode, obedece quem tem juízo. Então eu vou obedecer. Senhor, agora manifesta-te aqui. E aí parei e perguntei: há alguém aí que tem uma necessidade de um milagre? Nadie falou, nadie se manifestou. Pero tinha cientos que necessitavam de milagres, solamente que não se manifestavam. Eu sei que eram cientos, porque depois, quando começaram a ocorrer os milagres, vieram todos que necessitavam e receberam. Deus hizo muitos milagres, pero estava aí esperando. E agora que vai passar? De repente passou uma imagem em minha cabeça. Eu vi uma escalera muito alta, bem assim, e uma pessoa arriba. E essa pessoa foi a descer da escalera e escorregou e caiu. E vindo, bum, 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 e quando caiu, no último, caiu em cima de sua rodilha e despedaçou a rodilha. Deus me mostrou isso. E aí eu disse: bueno, vou ajudar um pouco, porque você pode perder seu milagre, porque você não se decide a ter o milagre. Então eu vou ajudá-lo para que não o perda. Ele disse: você estava, há alguém aqui que estava em um lugar muito alto e tinha uma escalera muito assim em pé, e foi a descender aí e escorregou e foi caiu sobre sua rodilha. E o doutor já disse que tinha que fazer uma prótese por uma rodilha de outra coisa, porque essa tua já não pode mais. Quando eu terminei de falar, um nome bem aí no meio, gritou alto e se levantou de sua silla, assim com umas, como se muletas, e foi saindo, só com um pé andando, e chegou ao corredor. Bueno, aí minha fé
ya tenía aumentado. Porque Dios no me habló eso, pero yo sentí de hacerlo. Era Dios en la dirección. Yo dije, para ahí. Vamos a hacer así. Dios va a sanarle ahí ahora. Entonces haga así. Ponga su peso en esa rodilla que está quebrada. Bien despacito. Si sientes dor, para. No ponga peso. Ele puso peso. Ele disse, ponga mais peso. Mais peso. E aí disse, agora solta todo sobre essa rodilha. E ele levantou o outro pé e soltou na rodilha. E eu disse, está sanado. Agora haga isso. Echa fora suas muletas. Já não necessita mais. E o homem hizo assim. E saiu correndo por los corredores. Tinham 5 corredores como esse. O homem se foi. Jesús me sanó. E se foi correndo. E se quedou correndo, gritando, Jesús me sanó. Ele é Deus verdadeiro. Porque creio que nem creia que Jesus era um Deus verdadeiro. E aí, depois disso, começaram a vir as pessoas. Tivemos nessa noite, literalmente, cientos de milagros. Cientos. E aí vindo uma mulher, e entrou, se hicieron na fila enorme. E eu disse, mira, não é o quanto oro por você, não é nada, é Deus que hace. Eu nem necessito orar por você. Eu posso dizer, Senhor, estou de acordo com esse milagre. Está hecho, porque não vai ser eu mesmo. Então, para que falar muito? E aí, vindo uma mulher, e eu disse, pero vindo caminhando bem. Eu disse, qual é o teu problema? Ele disse, meu problema é que tenho câncer de pele. E o doutor disse que vou morrer, porque já não há mais como. Este câncer está penetrando, vai para os órgãos e tudo. E eu disse, tem câncer de pele? E eu mirei esses manos, não teria nada. Aí ela hizo assim, sacou. Seu peito aqui estava assim como escorrendo água. Uma coisa horrível. Aí, orei por ela e vindo os outros. Um ano depois, eu volvi aí a nossa igreja e uma mulher vindo sorrindo para mim e disse, pastor, que bueno que está aqui outra vez. Eu disse, sim, me gusta muito de estar aqui. Ela disse, te acuerdas de mim? Eu disse, ai, meu Deus, desculpe, pero não sei quem é. Ela disse, eu sou a mulher del câncer. E isso assim, sua pele estava como de um bebê. Só para contar 2. Só 2. Então Deus sigue fazendo milagros. Pero Ele lo hace quando quer, pero também lo hace quando nós nos ponemos em uma condição correta para receber o milagre. Essas 2 coisas. Então mira bem, eu disse que é para glorificar a Deus. E por que os milagres? Porque funcionam como señales para autenticar a revelação divina. A revelação divina é a Bíblia. E a Bíblia conta os señales, os milagros que Jesus hizo. Então Deus sigue fazendo milagros para dizer, mire, minha palavra é essa. Disse que eu isso aí, pero você não viu nada, não tinha nem nascido, pero agora quero fazer para que você creia que minha palavra não é uma mentira. Deus hace para autenticar sua palavra. Deus disse que Ele hace milagros e Ele hace milagros. Outra coisa importante aqui, Deus quer demonstrar sua soberania sobre a criação. ¿Sabe o que é soberano? É um que tem todo o poder. Deus tem todo o poder sobre sua criação. E sabes, eu sou parte da criação. Eu sou filho. Deus me criou. Deus criou você. Então é por isso que Deus faz milagros, porque Ele quer demonstrar que Ele é o Senhor. Ele é o Senhor. E nós que pertenecemos a Ele, temos em Ele todo o suprimento de nossas necessidades.
Él tiene, por el sacrificio de Jesús, todo lo que necesitamos, porque Jesús ya pagó el precio. Ahora, hermanos, prenda atención en eso. Yo estoy hablando de una cosa muy importante. Muchas veces Jesús ya pagó el precio con su muerte, con su resurrección. Él llevó sobre sí todas las cosas, y ahora Dios quiere ser mi proveedor. Pero ¿sabe qué pasa conmigo? Yo voy a intentar merecer o ganar algo por mis fuerzas que Dios ya puso por los sacrificios de Jesús. Es como si yo estuviera queriendo comprar dos veces una sola cosa. Jesús ya compró. Usted tiene que entender que tus necesidades, quando Jesus abriu seus braços na cruz e disse: está hecho, todo foi hecho, não há mais nada para ser. E você disse: pero pastor, então por que minha vida está assim? Porque muitas vezes não nos colocamos em uma posição correta para receber o que Deus tem para nós. E como nós hacemos? Queremos trabalhar por isso, e Deus nos mira peleando por isso, e Deus disse: que tonteria, já lo ganhei para ele, está lá à disposição. E por que está querendo ganhar outra vez com seu esforço? Se Jesus, com o esforço dele, já lo ganhou. Uma coisita mais. Eu estava em um retiro com uma mulher chamada Heidi Baker. Quando Nice estava vivo, Heidi Baker, muito amiga dele, quando tinha retiros por aqui, ele é missioneiro na África. Quando venia, nós outros íamos. E íamos com a igreja brasileira. Íamos muito. E um dia estava aí, eu sentado aí vendo, eu me gusta de sentar na frente, estava aí sentado e eu estava aqui, Nice estava aqui tinha uma viejita e ali uma outra viejita. E ela estava, e esta viejita que estava ao meu lado se incomodou e disse: mira, está necessitando de alguma coisa? E a senhora disse: sim, estou marcado uma cirurgia para mis duas rodilhas, porque já não funciona mais, eu tenho que ser cargada. Aí está minhas sillas de ruedas, tenho que ser cargada, porque já mis rodillas. E a viejita aí de lado disse: você sabia que Jesus já comprou e tem quantas rodillas novas você necessita? Ela se pôs em pé, levantou a mão e isso como se agarrar alguma coisa e pôs na rodilha da viejita, dessa outra, e disse: já tem duas rodillas novas, levanta-te. A viejita mirou e não sabia bem o que fazer. Ele disse: levanta-te, já tem rodillas, essa silha aí não necessita mais. A viejita se levantou e saiu caminhando. Duas rodillas novas. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz que estamos sentados em los lugares celestiales em Cristo Jesus. E esta viejita entendeu isso. Ela só hizo isso e agarrou as rodillas que Deus tem em sua provisão. E lo puso aí e listo. E a outra viejita saiu caminhando. Eu vi isso ao meu lado. Esse é o nosso Deus. Ele é o mesmo Deus. Ele não cambiou. Ele não cambia. Agora mira, há uma coisa aqui. Sabe mais por que Deus quer fazer milagros? Porque Ele quer introduzir a realidade de seu reino aqui na terra. Nós não hacemos a oração: venga tu reino, pois o reino de Deus já vino. Quando Jesus chegou aqui. Quando Jesus chegou. Então, você que recebeu a Jesus, você foi transportado do reino das tinieblas para o reino de sua maravilhosa luz. Foi transportado do reino da morte para o reino de vida em Jesus. Você está no reino de Deus. E Deus quer
demonstrar isso com milagros. Porque a Bíblia disse que o reino de Deus não consiste em palavras, pero sim em demonstração de poder. Deus quer fazer isso, demonstrar su poder. Amém? Então, quais são as condições para que eu pueda ter meu milagro? Vamos falar como igreja agora. E você é parte da igreja. Se você lo hace isso com a igreja, você pode esperar um milagre. A primeira condição é a condição de la unidade. Deus hace as coisas quando temos unidade, quando andamos em unidade, quando somos uno. Jesus disse lá em João 17, para que todos sejam uno, como eu sou contigo, sejam eles conosco. Então, quando somos uno, em la unidade é o lugar perfeito, é o ambiente perfeito para o milagre. Pero a unidade é uma coisa que nos custa. A unidade há um preço. Temos que ser todos, como disse aí a igreja primitiva, um só coração, uma só mente, um só desejo das coisas de Deus. Então, a unidade. Mira, eu escrevi aqui, estavam reunidos, a Bíblia diz em Hechos 27, mira o que diz o versículo 7 aí, por favor. O primeiro dia da semana, como é que estavam? Estavam reunidos os discípulos para partir o pão ou fazer a Santa Cena. Pablo les ensinava, havendo de sair o dia seguinte, e alargou o discurso hasta a medianoite. Então, como é que estavam eles? Em unidade, reunidos para partir o pão, para participar da Santa Cena, dizendo que Jesus morreu, seu corpo foi entregado por nós, e seu sangue nos purifica de todo pecado. Então, a unidade, diz aí a Bíblia. Outra coisa, a Bíblia define o que é a unidade de uma maneira prática. Capítulo 2 de Hechos, 42 a 47. Vamos aí para Hechos 2, 42. Vamos a ler todos juntos, porque é isso que tem que ocorrer para que tenhamos nosso milagre, a unidade. Mira, e perseveravam em la doutrina de los apóstolos. Primeira coisa, você tem que perseverar. Que quer dizer perseverar? Uma vez? Duas vezes? Não, perseverança é sempre andar em la doutrina. Que é a doutrina? É a enseñanza. Seguir as enseñanzas de la Bíblia. Então, perseveravam na doutrina dos apóstolos, em la comunhão uno com os outros. Como está nossa comunhão uno com os outros? Mira, irmão, a igreja cristiana tem um problema. E sabe qual é o problema? Temos grupitos de comunhão. Não temos comunhão um com os outros. Eu tenho comunhão com meu grupito, e quando tenho que estar aí, vou separar-me com meu grupo, e o resto, isso não é unidade, isso está quebrando a unidade. Ok? Em comunhão uns com os outros, em el partimento del pan e las orações. E isso juntos se reuniam para isso. Então, temos aqui reunião de oração nos martes. Se você tem necessidade de um milagre, se você quer um milagre, você tem que fazer isso. Reunir-se para praticar a palavra de Deus. Reunir-se para comunhão uns com os outros. Reunir-se para a Santa Cena. Muita gente pensa, a Santa Cena, pero hacemos isso, hace como um ritual. Não, a Santa Cena é poderosa. O milagre pode ocorrer no meio da Santa Cena. Amém? E as orações. Uno pensa que, ora uma vez. Na semana passada, na última semana, quando a estava em Brasil, eu acabei de ligar de Brasil,
Estava conversando com um muchacho aí, e estávamos falando de oração, e ele me disse assim: pastor, eu só oro uma vez. E eu disse: sim. Ele disse: sim, só oro uma vez. Eu disse: dá-me a razão porque você faz isso. Porque a Bíblia diz que você tem que orar sem cessar, sempre. Ele disse: bueno, primeiro porque Deus não é sordo. E eu disse uma vez, ele já olhou. Eu disse: ele não é sordo. Segundo, porque eu não posso estar pedindo a mesma coisa. Eu disse: mira, aí a coisa começou a se quedar mal. Porque a Bíblia disse: batei. E Jesus conta a história de uma viúva que foi aí para um juiz juzgar sua causa. E o juiz era malo. Ele disse: não vou atender essa mulher, esta viúva aí. E ela ia todos os dias: juzga-me meu problema, juzga minha causa, juzga-me. E o juiz um dia disse: essa mulher não vai deixar-me aí sossegado, vou a juzgar. E aí depois disso Jesus disse: assim tem que ser nossas orações, com perseverança. Você ora crendo que Deus vai dar-te. Talvez Deus não queira dar-te agora, pero Deus vai dar mais ali. E se você desiste, não recebe. Não recebe. Se desiste antes da hora. Muita gente está pedindo uma coisa a Deus e ora uma semana, um mês, um ano. Bem ali estava a coisa. Vamos aqui. Bem nesse sinal. Quando chegasse aqui, pum, ia receber. Mas sabes o que passa? Parou um passo antes. Não recebeu. Tinha que dar mais um passo. Só mais um. Estava quase para receber. Não recebeu porque desistiu antes do tempo. Então a oração tem que ser uma coisa constante. Ok? Vamos volver aqui. A oração. A primeira condição é a doutrina bíblica. Está aí, já leemos. A segunda é a comunhão. E é isso que estamos fazendo aqui, em comunhão. Então, quando termina este serviço, irmão, não sai assim, pum, desapareceu como mágica. Onde estava? Já lo vi aqui. Onde se foi? Saiu correndo. Chega correndo. Muitas vezes depois que começou o serviço e sai, pum. Que comunhão é essa? Conta-me, não há tempo para comunhão. Não há tempo para você perguntar ao irmão: ei, como está, irmão? E talvez o irmão vai dizer-te: necessito que hagas uma oração por mim. E você vai orar. Talvez Deus esteja querendo usar-te, mas se sai assim, não vai ser usado. Ok? Então, a comunhão. A terceira coisa é o partir do pão de la Santa Cena. Muita gente já disse isso, pensa que o partir do pão é só um ritual. Não é. É celebrando o corpo. Quando você come o pão, sabe o que está dizendo? Jesus, este é um símbolo de seu corpo. E eu vou a comer. E com isso estou dizendo: tu vives em mim. A Santa Cena é uma declaração de Jesus vivendo a vida de Ele em você. É uma declaração. E que quando toma o jugo ou o vinho, que é que está dizendo? Está dizendo: Senhor, tu sangue é o que me purifica. Purifica por dentro e por fora. A sangre de Jesus purifica de todo o pecado. Amém? Então a comunhão não é só um ritual. Venga preparado, porque pode ser que Deus esteja querendo fazer tu milagre em la comunhão, em la Santa Cena. Amém? Ok, uma outra coisa aqui que eu pus aqui é a quarta coisa, a oração comunitária. Hoje mesmo, aqui por la manhã, estava aí uma irmã e eu disse: mira, estou sentindo sua falta, há tempo que não viene.
pastor, pero quero dizer que estou muito bem. Eu estou orando em casa, lendo minha Bíblia. E eu disse, sabe o que a Bíblia diz sobre você? Você é um membro do corpo. Então, vamos a dizer que você é a mano deste corpo. Então, o que você está me dizendo é que você é uma mano andando sola, sem o resto. Que parece que vai ocorrer com você se vê uma mano andando assim, só a mano, não tem braço, não tem nada mais. E vai sair correndo, essa é uma coisa louca. E vai assustar-se. Então, se eu disse isso para a irmã hoje, disse para ela, mira, você é parte do corpo. Então, se isso de que você, não, estou vendo aí por la internet, não, aqui esse texto não está falando de internet, não está falando de comunhão, de ver a mesma coisa, está falando de comunhão, assim, um com o outro, a oração, o partir do pão, e tudo isso. Então, a comunhão, a quarta, a oração comunitária. Quando temos unidade, ocorrem outros milagros e muitas outras coisas são hechas. Atos 2, 42. Aí está. Hechos, desculpa. 2, 42. Comunhão, a oração vai para frente, um versículo mais. 43. E sobrevindo temor a toda persona. E sobrevindo temor a toda persona. O temor de Deus, irmão, sabe por que não recebemos o milagre? Muitas vezes falta temor a Deus. Temor não é medo. Não tem que ter medo de seu Deus. É tu Deus, é tu papá. Pero temor é respeito. Temor. Então, quando hacen essas coisas, vem o temor. As pessoas começam a temor. E agora mira, e muitas maravilhas. Diga comigo, muitas. Quantas muitas? Uma? Não. Duas? Não, é muito. E muitas maravilhas e señales eram hechas por os apóstolos. Aí você pode mirar, pero pastor Juan, ¿por qué no hay señales en esa iglesia? Usted predica, pastor Denis, ¿qué pasa con usted? Predica y no hay señales. ¿Sabe por qué? Porque el temor no vino sobre la congregación. Ahí está. A toda persona. Ahí está escrito ahí. Muitas vezes, sabe como venimos para a igreja? Muitas vezes estamos em frente da tela e vendo coisas que não são tão buenas, que não edificam. E aí, correndo, foi chegar atrasado. Pero um está em la alabanza. Chegar atrasado em la alabanza, você está roubando a adoração de Deus, porque não alabamos para nós outros mesmos, alabamos a Deus. Então não chega atrasado. E aí chega atrasado e sua mente está por aqui, por allá, não há temor. E aí nada passa, não vai passar nada. Amém? É isso que quer dizer. Quando temos unidade, ocorrem os milagros. Aí está. Prodígios e señales são hechos. Cuidado de los miembros de la comunidade. 44 e 45. Vamos aí? 44. Todos os que haviam creído estavam juntos. Vamos ler, irmãos. Todos juntos. E tinham em comum todas as coisas. Parece nossa igreja. Estamos todos juntos. Temos todo em comum. Dímelo. Entendiste? Então, não há de hecho comunidade. Comunidade é as duas palavras, comum e unidade. Então, não temos nada em comum, nem tampouco unidade. Então, que estavam juntos e tinham em comum todas as coisas. O próximo versículo. E vendiam suas propriedades e seus bienes e los repartiam segundo
a necessidade de cada um. É claro que isso Deus não lhes mandou fazer. Hicieron porque, sabe por quê? Venderam todas as propriedades da igreja nesse tempo? Porque pensavam que Jesus já estava vindo. Jesus não lhe afirmou isso, nem tampouco mandou vender as propriedades. E aí venderam todo. E aí ligam na hora que se termina. E aí terminou. E aí Pablo tinha que fazer uma recaudação para a igreja porque se quedou muito pobre. Foi um erro vender as propriedades. Temos que usar bem as propriedades, bem o dinheiro. De quem é esse dinheiro que tem? De quem é a propriedade que tem? Incluso para vender ou para dar, tem que perguntar a Deus se é o que Deus quer. Eu vou contar isso para vocês, porque não podemos viver de coisas muito lejos no passado. Temos que viver o presente. Viernes, estava em minha casa, tinha que visitar alguém no hospital que foi operado de um câncer, aí da igreja brasileira, e me fui aí. Quando estou voltando para casa, me vino um irmão, é nigeriano, e vem por la manhã na igreja, é membro da congregação de la manhã, me vino no coração, e me vino claramente, vai a verlo. E eu pensei, vou chamá-lo. E agarrei meu telefone, vou chamar este irmão. E aí, outra vez, vai a verlo. Pus meu telefone aí, que eu sei de onde vive, e me fui para sua casa. Aí cheguei em sua casa. E como está, irmão? Estou bem. E está se alimentando bem? E ele disse, bueno, estou, pero hace 2 dias que não como. Está ayunando? Não tenho comida. Te imagina? São 2 dias que não comia. Entendiste? Aí eu lhe disse, então, vamos comprar o que necessita. E ele disse, bueno, eu só como comida nigeriana. Eu disse, e havia esta história. Os brasileiros chegam aqui e só vão a los mercados brasileiros. É muito mais caro que ir a Kroger, que ir a outras tiendas. E a mercaderia é muito melhor aí em Kroger do que na tienda brasileira. Isso não se aplica para a igreja hispana. Nadie vai a, como é o nome? La Villa. Nada vai. Ok? Eu disse, bueno, haga aí uma coisa que quer e aí vamos aí. Não, pero eu só como. Disse, ai, Jesus. 2 dias sem comer e se queda ponendo problema com a comida. Bueno, vamos aí. 50 minutos manejando da casa dele hasta aí, na tenda. E aí chegamos na tenda, comecei a mirar aí do arroz, as coisas. Ai, muito mais caro que se tivéssemos ido ao Publix que tinha cerquita dele. Pero aí ele queria arroz comprado na tenda nigeriana. Vamos aí. Compramos o arroz. Aí agarrou 2 paquetes e eu disse, por quanto tempo você vai comer isso? Ele disse, uma semana. Eu disse, não, vamos agarrar aqui um saco grande. Pero pastor, esse é muito caro. Eu disse, bueno, vamos a comprar, porque eu não vou vir, são 1h20 minutos de minha casa hasta ele. Falei, não quero vir tão temprano aí por comida para você. E aí, então, agarramos aí um montão. E as outras coisas, eu fui pegando a los montes. E disse, agora sim. E aí, ligamos a sua casa. E aí, ele tem uma perna torta assim, quebrada, quase não pode andar. E aí, eu carguei todo para arriba. Ele me disse, pastor, pero essa... 2 coisas de 24, 2 docenas de água. Agarrei uma aqui, outra aqui, fui subindo uma escalera. E veio daí, descendo tudo. Bueno,
E ele disse: pastor, pero que é isso? Eu gastei quase $300 aí, ou mais. Aí, que hiciste, pastor? Eu disse: eu não hice nada. Eu gastei um dinheiro que não me pertence, é de Jesus. E Jesus me mandou vir aqui, porque sabia que você estava sem comida. Então, por que venir aqui? Para solamente saber que está sem comida ou para comprar comida? Ele disse: é por isso gastei o dinheiro de Jesus. Não te molestes com isso. Irmãos, estão entendendo o que eu estou dizendo? Muitas vezes não sabemos o que o irmão necessita, como é a coisa, o que está. Ei, que igreja somos nós? Como Deus vai fazer milagros em uma situação como essa? Não vai ser. Não vai ser. Sim? Então, se estamos vendo aí. E mira, uma outra coisa, quando há unidade, os milagres ocorrem e há temor ao Senhor. Prodígios ocorrem. Cuidado de la comunidade. 44, estamos aí no 44, 45? 44. Aí 5. E vendiam as propriedades, distribuíam. 6. Próximo. Perseverando unánimes cada dia en el templo, y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y singelez de corazón. Casi parece nuestra iglesia. Un poquito más y ya vamos a parecer eso. ¿Sí? Pero esta es la iglesia que hace milagros, en que los milagros ocurren. Vamos para frente aqui. Na outra coisa, o tempo voa. Segunda coisa que quero dizer, a condição da palavra de Deus. Hechos, capítulo 20, versículos 7 e 9. 20, versículo 7. El primer dia de la semana, reunidos os discípulos para el partir de pan, Pablo les enseñaba. Diga comigo, enseñaba. Não, está muito débil. Vamos aí. Enseñaba. Mais alto. Enseñaba. Pero por que, pastor, está me fazendo gritar? Por o seguinte: se nadie te enseña, como vai a saber? E se não sabe, como vai obedecer o que não sabe? Entenderam? Então, é por isso que você tem que ser ensinado. Aqui temos grupos na igreja. Eu te aconselho a participar de um dos grupos para receber a enseñança. Aqui, pastor Denis hace aqui grupos, a própria igreja tem, se quer, lo pide, ele te deixa venir aí. Sim, enseñavam. A palavra é a base da vida cristiana. Se desaparece a palavra de nossas vidas, não temos nada. Nada. Não vai ocorrer nada. Não. Vamos a ser como não cristiano. ¿Sí? É a palavra que transforma e corrige. Capítulo 4 de Hebreu 12 e 13. Mira o que diz aí. Porque a palavra de Deus, vamos aí todos juntos. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, mais cortante que toda espada de 2 filos, e penetra hasta partir el alma y el espíritu, las conjunturas y los tuitanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Esa es la palabra que nos cambia, que nos transforma. Vamos para o próximo. E não há coisa criada que não seja manifesta em sua presença. Antes bem, todas as coisas estão desnudas e abertas a los ojos de aquele a quem temos que dar conta. A palavra de Deus. É a palavra de Deus. Amém? Então, a palavra de Deus é assim. É a palavra que nos limpia. Juan 15, versículo 13. Aí está. Vamos ler todos.
Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Ya están limpios por la palabra. Então, sem palavra não temos muita coisa. Sem a palavra não conseguimos ver nem andar no caminho de Deus. Salmo 119, 105. Aí está. Vamos a ler todos. Lámpara es mis pés tu palavra e lumbrera a mi caminho. Essa é a palavra. Como vai andar na oscuridade sem cair? Não vê para onde vai. Sim, sem palavra não temos direção, não temos segurança para andar. Amém? Sem palavra não teremos crescimento. Capítulo 3 de 1 de Coríntios, versículo 1 e 2. Aí está, vamos? De maneira que eu, hermanos, não pude falar como a espirituales, sim como a carnales, como niños em Cristo. E os di a beber leite e não vianda, porque aún não eres capazes, nem sois capazes todo dia. Ha! Entenderam? Entenderam a coisa? Temos que crescer na palavra. Não só leite, lechecito de la palavra, pero coisa sólida que nos suple. Amém? Nosso êxito está pendente a obedecermos a palavra de Deus. Josué 1:7. Os irmãos estão muito rápidos. Não terminei e já está aí. Vamos todos, vamos, irmãos. Solamente esfuérzate e ser muito valiente para cuidar de fazer conforme toda a lei ou a palavra que mi siervo Moisés te mandou. Não te apartes de ella, nem a diestra, nem a siniestra, para que seas prosperado em todas as coisas que empreendas. La palavra é que traz prosperidade. Te traz prosperidade a palavra. Se você não se aparta dela, pero se não andas na palavra, não viene a prosperidade. Mira, solamente esfuérzate e ser valiente. Mira, irmãos, se você é flojo, não vai andar na palavra, porque aí está dizendo que tem que ser valiente. Valiente e esfuérzate para cuidar de fazer todo o que está na lei, que é a palavra. Entenderam? Então temos que ler a palavra, praticar a palavra, e aí Deus vai fazer sua parte, vai nos bendecir e em todo o que vamos fazer. Vamos a ser buenos en eso. Pero mira, como vamos obedecer sem conhecer a palavra? 2 de Timoteo 2:15. Vamos aí? Procura com diligência apresentar-te a Deus aprovado como obreiro que não tem de que envergonzar-se, que usa bem a palavra de verdade. Obreiro aprovado, que não tem de que envergonzar-se. Usa bem a palavra. Você tem que, quando você sabia que para orar, a coisa mais poderosa que você pode fazer em tua oração é orar na palavra. É orar na palavra. Ai, orar, tem que orar na palavra. Na palavra. Amém? Eu tenho tanta experiência de orar na palavra, no que Deus hizo. Por exemplo, esse edifício que está sobre sua cabeça. Sabe como entramos aqui? Oração da palavra. Quando fomos comprar esse edifício, estava todo listo, o banco todo correto, todo bem. Dali 3 dias íamos firmar. 3 dias antes, o banco me chamou e disse: mira, decidimos que não vamos mais dar o dinheiro para que comprem. Já tinha dado ao pastor que estava aqui, nigeriano, $100,000 para ele. E disse: lá se foi $100,000, porque claro, não ia devolver-me. Aí cheguei em casa,
nisso me mirou e disse: que passou? Eu disse: é o banco. O banco disse que não vai nos dar o dinheiro mais, e agora já andamos nisso. Eu disse: não, de maneira nenhuma. Deus nos deu na palavra. Então, se amanhã, tempranito, às 6, você vai para aí esse lugar. E não era assim antes. Tinha 2 corredores aí. Então, eu andava por aqui, por os corredores, vindo às 6 da manhã, orando a palavra. Sabe como eu orava? Eu dizia assim: Senhor, este banco está pensando que o dinheiro pertence a eles. Tu palavra disse que a ti pertenece todo o ouro e a prata. Este banco está pensando que eles podem dar para quem querem. Senhor, em tu nome este banco vai dar-me o dinheiro que pertence a ti, porque tu palavra diz que, Senhor, que tu vais mover as coisas e fazer venir o que necessitamos. E eu comecei a orar a palavra desde as 6 da manhã até as 2 da tarde. Já estava sudado, não tinha muito bom aire, não tínhamos quase aire aqui. Estava sudando. De repente, vindo na paz. Que coisa maravilhosa, na paz. E fui para casa. E aí, cheguei em casa e disse: está hecho. Esse dinheiro é nosso, o banco vai ter que dar. Não há como sair disso. Fui para casa, tomei um banho, me banhei e estava por aí, ali pelas 6:30, quase 7 horas. Meu telefone. Não conosco este número, atendi, era o banco. E a pessoa estava dizendo: mira, já te dissemos que não vamos a dar-te o dinheiro, mas volvemos atrás. Vamos, amanhã o dinheiro vai estar na conta da igreja. Palavra. Quando você ora a palavra, não há erro nisso. A palavra. Amém? Então, essa é a segunda condição para o milagre. Você está sentado abaixo de um milagre. Sempre que se assenta aqui, saiba disso. Este aqui é um milagre. Então, se mira, outra coisa muito importante: a meditação na palavra deve ter uma duração limitada. Que é que diz a palavra que leemos aí em Hechos? Que é que dizia? Que Pablo foi predicando e chegou à meia-noite. E aí tinha um muchacho que se assentou aí em la ventana e com uma predicação de 4 ou 5 horas, vindo um sonho e pum, caiu do 3º andar. E aí, que é que Pablo isso? Os outros vieram aí, levantaram, morto, morreu. Já pensou que malo? Morreu no culto. Vindo ao culto e se morreu. Terrível. Pablo viene, lo abraça e disse: mira, não se incomodem, a vida está em ele. E ele revive. Agora, mira, que coisa tremenda. Quero que vocês prestem atenção, estou terminando isso. E mais umas cositas aqui que quero falar com vocês. Mira isso. La condição de la fé. Como é que este muchacho ressuscitou? Fé. Então, já temos 3 coisas aqui. A primeira coisa que lhes falei é a condição de la unidade, a condição de la palavra. E a última que quero falar, há muito mais aí, mas não temos tempo. É a condição de la fé, a não ser que eu me transforme em Pablo e se quede predicando hasta la meia-noite. Pero já sei que vou me quedar solo aqui. La condição de la fé. Mira como é. Como funcionou a fé de Pablo? Não está escrito no texto que Pablo foi aí e disse: ai, Senhor, ressuscita este muerto. Não está escrito. Ele não disse isso. E sabe por que não disse? Porque no outro texto da palavra de Deus, Jesus disse:
vete, resucite los muertos. ¿Quién resucita los muertos? Yo, pero Cristo en mí. Pero ¿de quién es la acción? ¿Ya pensó? Aquí está el muerto. Vamos a decir que yo soy yo ahí. ¿Ok? No tengo este entendimiento de Pablo. Y ahí está el muerto, todos, murió, yo llego, está muerto. Y yo empiezo a orar, Padre, resucítalo. Ahí el Padre mira para mí y dice, ¿qué pasa, hombre? Yo te mandé resucitar. Vete ahí y resucítalo. Fue eso que Pablo hizo. ¿Sabe por qué? Porque la vida que estaba en Pablo salió de Pablo y entró en el muchacho. La vida de Dios salió de Pablo y entró en él. Mira, la Biblia cuenta muchas veces eso ocurriendo, que lo que Dios quiere hacer es la vida que está en usted, saliendo de usted para hacer el milagro. Jesús estaba andando, una multitud llegó a una ciudad llamada Naín. Había una muralla, un portón grandote, y iba saliendo un enterro. Se dice enterro, un enterro, un muerto. Era el único hijo de una viuda. Era terrible eso en aquella época. Iba saliendo. Entonces viene de lá ellos, vai daqui Jesús. Jesús se encuentra con lo muerto. E a mamãe estava llorando, e llorava. E que foi que Jesus disse? Jesus disse, não llores. Se eu fuera a viuda, eu ia dizer, sencillo para você dizer não llores, não és tu hijo, você não és viuda, não és tu único hijo. Pero Jesus podia dizer isso, porque seguindo a história, Jesus para as pessoas que carregavam o cajón e puso a mão. E disse, joven, te ordeno, levántate. La vida que estava em Jesus salió e entrou em lo muerto. E lo muerto se puso sentado. Te imagina o medo que agarrou os que estavam segurando aí ele. Ai, que é isso? Pero era a vida de Jesus ressuscitando o muerto. Agora mira, ¿sabe o que o diabo disse a nossa mente? Pero esse era Jesus. Oh, pero esse era Pablo. Isso aí que ora e a pessoa recebe uma rodilla, não? Oh, esse é Pastor Juan. Hermanos, o mesmo Jesus que está em mim é o que está em você. A mesma vida que há em mim é a que há em você. Só que o diabo disse, você não eres nada. E ele disse, de hecho não sou nada. Pobrecito de mim. Vou chamar Pastor Denis. Tive que chamar Pastor Denis. E a um se põe dolente. Aí vamos a dizer, um hijo de vocês se põe dolente. Está dolente, está feia a coisa. E disse, chama o Pastor Denis. Pastor Denis, por favor, venha orar. E trai um grupo aí. Porque não crê em sua oração. Não crê em la vida que está em você. Não crê. E tem que chamar outro. Aí vai, pobre de Pastor Denis aí, visitá-lo. E aí chega e faz a oração. E o muchacho é sanado. Ele disse, eu sabia que Pastor Denis ia ser. Como se Pastor Denis, como se Deus tivesse duas categorias de hijos. Um de primeira categoria e um de segunda categoria. E muitas vezes nós outros nos colocamos a nós outros mesmos em la segunda categoria. Não há. Deus não tem hijos de segunda categoria. Não há isso. Todos são hijos. Jesus vivendo aí a vida de Jesus. Amém. Então como é que funcionou isso? A vida que está em você tem que sair. Irmão, irmã, empieza a orar. Empieza a creer. Abraça o muerto. E disse, a vida está aqui. Claro, a vida estava em Pablo. Lo abraçou, a vida passou para ele. Sencillo. Quando chega alguém, a sanidade está aqui. Põe tu mano. A sanidade está aí. Então temos que parar com esses enganos do diabo
de que somos cristianos de segunda categoria. Não há isso. Deus não tem isso. Nosotros es que oímos el inimigo y lo aceptamos. Amén. Amén. Mira, uma coisa que Pablo hizo foi que o muchacho morreu, e não é por casualidade que a Bíblia diz: lo levantaram muerto. Era para dizer que estava morto mesmo. E Pablo disse: não, muerte prematura, muerte en la hora del culto, se cansó, cayó, ok, tudo bem, pero muerte de um jovem não é de Deus. A Bíblia diz que muerte prematura, que é quando você muere jovem ou niño ou lo que sea, não é de Deus, porque Deus que te trajo ao mundo tinha um programa para tu vida, tinha um propósito para tu vida. Eu não tenho medo de morrer, vou por toda parte aí, viajo para allá, para cá, subo los montes, vou a todo, porque eu sei que meus dias estão escritos no livro de Deus, e não vou a morrer hasta que todo se cumpra. Lo mismíssimo é para você, a mesma coisa, não há diferença. Então Pablo mirou e disse: não, isso não pode. Lo abraça. Essa foi a fé. A vida que há em mim vai passar para ele. E o muchacho sobreviveu. E você vai e sigue o culto hasta que amanheça. Mira, de Pablo salió el poder. Pero eu quero que você seja honesto com você mesmo. Não necessita responder alto. Quantas vezes salió poder de Jesus que está em você, de você para outro? Busque em tu mente, revise sua mente. Quantas vezes salió o poder? ¿Sabe o que quer dizer isso? Você não salió jamás? Que você está estancando o poder de Deus que está em você. E aí, Deus não vai a poner mais, porque já puso aí e você não está fazendo nada com o poder. Então, temos que sair dessa situação, a começar a orar, ver os milagros, ver os resultados das coisas, ver o que Deus tem preparado para nós. Há gente que diz assim: ai, glória a Deus, tenho Jesus, agora sim, se eu muero, vou ao céu. E vive 50 anos aqui na terra esperando ir ao céu, e não faz nada aqui. Tem o céu, pero Deus tem uma vida de vitória para aqui, pero a pessoa não tem vitória nenhuma. 50 anos, e aí, nada passou. Deve ter algo equivocado nisso. Algo está mal. Não pode estar correto. Então, mira, Deus tem para você o melhor. Quando Deus viu você antes que nasciera, antes que viniera ao vientre de sua mamá, Deus te viu. E sabe por que você acabou no vientre de sua mamá? Porque Deus lo quiso. E Deus é um Deus de propósito. Se você nasceu, é porque há um propósito para a sua vida. Agora, você tem que viver esse propósito. Porque se você se estanca aí, não vai viver o melhor que Deus tem para você. Cristiano tem que viver o melhor que Deus tem para nós. Vamos a terminar aqui, porque esse relógio aí não para. E Pablo diz: não vos perturbeis, confiad, sea hecho conforme tu fé. Jesus dijo isso muitas vezes. Sea hecho conforme tu fé. Viene um homem aí que necessitava de uma sanidade. Ele disse: Jesus, você quer para seu filho? Você quer, pode sanar meu filho. Jesus: não, você pode sanar meu filho. Jesus disse: claro que puedo. A coisa é, você quer ou não? E aí Jesus disse: sea hecho conforme tu fé. Então se vai a ser hecho conforme tu fé. Ai, pastor, pero não tenho fé. Como não tem? A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir da palavra. E sabe quem é a palavra?
não é um monte de ideias, é uma persona que está em você. Por isso você tem que crer com a fé de Deus, porque a fé de Deus está em você, porque a fé de Deus é Jesus em você. Então já lo tiene. Pare de deixar o diabo enganar-te de que não tienes. Sim, lo tiene. Ok? E aí terminamos dizendo: os resultados da fé são uma recompensa. Deus tem recompensa. A palavra bíblica galardão. Se diz isso em espanhol? Galardão, recompensa. Então, quanto de tu recompensa já agarrou? Como está? Vou terminar dizendo isso. Já disse aqui, mas vou dizer uma vez mais. Uma das coisas que me deixa muito triste é no cemitério. Não porque tenha medo de los mortos, eles não fazem nada. Pero por que me deixa triste? Porque no cemitério há gente que Deus puso neles para desarrollar livros que tinham que ser escritos, jamás lo foram. Aí havia doutores que morreram e jamás se tornaram doutores. Havia cientistas que tinham que fazer descobertas e não fizeram nada, estando ali no cemitério. Essa é a coisa mais triste que há. E me pergunta para terminar para você essa: que vai fazer com as coisas que Deus pôs em você? Vai levar ao cemitério? Vai ser mais uma história dessa? Triste?